aulinha Daniel e seus amigos. Agora eu quero convidar a tia Michele e a tia Suelen. A paz do Senhor, crianças! Eu estou bem. E você, tia Michele, está bem? Eu estou muito bem, já estava com muita saudade de vocês. E hoje a gente tem o Fernando aqui participando conosco. Quem gostou, dá um like aí, certo? Comenta aí embaixo. Se você quer participar do nosso vídeo, pode falar com a gente. E aí, Fernando, qual é mesmo o tema da nossa aulinha de hoje? Daniel e seus amigos. Hoje iremos falar sobre Daniel, né, tia Su? Nós estamos falando sobre a minha identidade em Cristo e hoje nosso grande personagem vai ser Daniel e seus amigos. Olá, crianças! Então, hoje nós iremos contar uma história bem interessante. A tia Andréia, na aula passada, falou um pouquinho sobre o que pode mudar nossa identidade como filhos de Deus. E vocês aprenderam que aquilo que nós falamos, onde a gente anda, aquilo que a gente escuta, pode muito mudar nossa identidade. E hoje nós iremos falar, tia Su, sobre qual atitude devemos tomar para que a nossa identidade não mude. E essa história será sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, só que o nome deles foram mudados, não foi, tia? E qual foi o nome que deram para Daniel, tia? Belsazar. E Ananias? Sadraque. E Misael? Mesaque. E Azarias? Abednego. Isso aí, e nós agora vamos ouvir essa grande história emocionante. Então, crianças, na historinha eu vou falar sobre tiraram eles lá da cidade deles e trouxeram eles para o palácio. E lá, quando eles chegaram, tiveram uma mesa bem postas. Vocês imaginam uma mesa cheia de comidas, de guloseimas, tudo aquilo que vocês gostam. Mas tem um probleminha. As comidas foram oferecidas a ídolos. E o que você faria? Você comeria essa comida? É uma coisa a se pensar. E qual a sua atitude diante disso? É o que nós vamos ver agora. Hoje iremos contar a história de Daniel e seus amigos, que decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. O exército do rei Nabucodonosor tinha invadido Judá. Todos os rapazes da família real e de outras famílias importantes foram levados cativos para a Babilônia. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens hebreus. O império de Nabucodonosor era muito grande e eles sabiam que os jovens hebreus eram muito habilidosos. E por isso levou alguns deles para trabalhar em seu governo. Mas primeiro, eles precisavam aprender os costumes daquele país, suas leis, sua língua e como funcionava aquele grande império. Daniel e seus amigos sabiam que eles tinham que servir ao rei. Eles, porém, decidiram que Deus seria o primeiro em suas vidas, que não mudariam, que eles o tinham aprendido com seus pais, não importava o que acontecesse. Os templos babilônicos eram muito grandes e serviam de adoração a outros ídolos. A cidade era fabulosa e muito bonita. Depois de uma longa viagem, todos estavam ansiosos para participar de sua primeira refeição naquele país. Eles comeriam o que haviam de melhor, iriam saborear da mesa e da comida servida na mesa do rei. Aqueles assados de carne, sobremesas deliciosas, vinhos que estava na mesa. Tudo estava à disposição deles. Todos ficaram deslumbrados, menos Daniel e seus amigos. Eles, porém, não poderiam comer daquela comida. Eles sabiam que aqueles alimentos não eram bons para eles, que os alimentos e o vinho tinham sido oferecidos aos ídolos. Porém, Daniel e seus amigos tinham feito um propósito de sempre servir a Deus, de não se contaminar com a porção e o manjar do rei, e nem com o seu vinho, não importava o que acontecesse.
Então, Daniel pediu ajuda ao oficial encarregado de todos os cativos. Ele pediu alimentos simples e água para beber. O oficial respeitava Daniel, mas recusou atender ao seu pedido, porque tinha medo que eles ficassem abatidos, doentes e diferentes dos demais, porque o propósito era o que eles comessem daquelas comidas, e aqueles alimentos foi o próprio rei que tinha ordenado que aquela comida fosse servida. Se Daniel e seus amigos não comessem, eles poderiam não se apresentar diante do rei, forte e robustos como os outros. Mas Daniel não desistiu. O oficial encarregado dos eunucos tinha escolhido o mordomo, o cozinheiro, chefe para cuidar de seus amigos. Então Daniel disse: Nos dá uma oportunidade de 10 dias, nos dando legumes a comer e água para beber. Então veja e compara nossa aparência com os demais jovens, que comem do manjar. E se você ver que estamos mais fracos, podem fazer o que quiser. E o cozinheiro-chefe concordou e experimentou por 10 dias. E quando finalizou os 10 dias, Daniel e seus amigos estavam muito mais fortes e os seus rostos mais rosados que os demais jovens. E esses jovens foram fiéis a Deus, e Deus deu a eles muita inteligência e sabedoria, porque Deus os abençoou. Também deu a Daniel a habilidade de interpretar sonhos. A fidelidade deles e a sua obediência diante de Deus levaria aquele grande rei a servir a Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele pode nos usar para fazer grandes coisas em seu nome. Então, decida nunca mudar a sua identidade como filhos de Deus. Que historinha legal foi hoje, não foi, Su? Foi. Emocionante. Assim como aconteceu com Daniel, pode acontecer com a gente, pode acontecer com você. Então não deixe que nada mude sua identidade. A nossa identidade, vocês viram, pode ser mudada tanto pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que a gente fala, por onde a gente anda, mas até também por aquilo que a gente come. Não é, tia Su? É isso mesmo, crianças. Imagine vocês pegarem uma oferenda tipo Cosme e Damião, que foi oferecido. Isso não pode, porque influencia no nosso eu, influencia no nosso caráter. Influencia a nossa vida espiritual, né, Também. Jesus? E tá chegando, o mês que vem é o dia de Cosme e Damião. Isso E mesmo. como é perigoso. Será que a gente tem orado por aquilo que a gente come na rua, por aquilo que um amiguinho, muitas vezes, que a gente nem conhece muito bem, nos dá? Então vamos pedir para Deus nos guardar e nos proteger de tudo isso, para que nada possa afetar a nossa identidade como servos de Deus, como filhos de Deus. Tá bom, crianças? Agora, crianças, nós vamos pro nosso momento de oração. E nós vamos chamar o Fernando para estar orando com a gente novamente, tá? Oi, Fernando! E aí, você gostou da nossa aula de hoje? Sim. Então, agora vamos orar para que Deus venha abençoar cada criança que está na sua casa, tá bom? Sim. Vamos fazer agora uma oração. O Papai do Céu, eu quero que hoje o Senhor venha abençoar as famílias que estão assistindo essa linha e que nada venha tirar a nossa identidade em Cristo. Amém. Amém! Até a próxima aula, crianças. Tchau! Tchau!